Os bastidores da política, estou com Gadelha, que vou entrevistar, e a Piedade, os dois candidatos em São Caetano a vereador. Eu nasci em São Caetano, em 79, conheço um pouco dessa cidade, né? E justamente eu gostaria de saber do Gadelha onde que ele nasceu e como ele veio para São Caetano. Bom dia a todos, eu sou o Gadelha. O meu princípio vamos dizer, de vida em São Caetano, a origem foi Prosperidade, bairro Prosperidade. Depois que eu vim para o centro de São Caetano. No caso, as minhas origens são cearenses, né? Minha família, 90% é cearense, mas eu nasci em São Paulo, entendeu? Então, basicamente é isso. E depois, lógico, tem toda uma trajetória de vida em São Caetano. Você veio em São Caetano em que ano? Em que ano? Ah, 70. Em 70? 70. Então já faz um bom tempo que você está na cidade. Faz um pouquinho. Tá. A Piedade, você nasceu em que ano, Piedade? Não, isso jamais em tempo algum se pergunta. Pô, não combinaram comigo que iam perguntar a minha idade. Mas tudo bem, né? Eu sou Piedade Coelho. Eu nasci em 4 de abril de 1949, né? No mesmo dia em que foi promulgada a Lei Orgânica de São Caetano do Sul, né? Que tem 30 anos esse ano. E eu estou morando em São Caetano desde 1957. É muito bom morar em São Caetano. E esse morar em São Caetano acabou nos obrigando a vir para a política, né? Chega uma hora que você deve ter aprendido com sua mãe, né? Lá no Ceará não tem disso não, né? Mas em São Caetano tem umas coisas que nós vamos contar aqui, né? Sim, com certeza. Você quer que eu faça algum comentário a respeito disso? É melhor você contar, viu? Então, porque assim, minha mãe, ela sempre foi envolvida em política. Porque no Ceará, né, meu avô era tipo aqueles coronel do Nordeste, sabe? Ela sempre foi envolvida. Ela cantava em comício e tudo mais. Chegando em São Caetano, ela, do jeito de comércio, ela sempre se deu bem com o comércio, sempre foi falar bem expansiva, né? E o que aconteceu? Ela acabou se envolvendo na política naturalmente. Porque o doutor Antônio Russo pediu para que ela se envolvesse na política, porque conheceu no Hospital São Caetano, ela começou lá como faxineira. Sim, E aí começou a vida dela, vamos dizer, sempre gostou de ajudar as pessoas na área social. Sim. Então, quer dizer, tudo começou dali. Quer dizer, se fosse hoje, sua mãe faria serviço social, né? Com certeza. E para quem não sabe, porque a gente sabe que o nosso chinês do coração está estreando hoje, ele está até gelado aqui. Mas, para quem não sabe, está aqui. A nossa reverência à dona Raimunda, né, que eu tive a graça de conhecê-la, né, no balcão do antigo Hospital São Caetano. E já que todo mundo fala do Hospital São Caetano quando é política, nós vamos usar o Hospital São Caetano para falar de uma pessoa digna que trabalhou ali tantos anos, né? Mas diga aí, moço, o que você quer saber da gente? Não, então... Porque uma coisa que acho que a gente esqueceu, e eu descobri agora na política, que além de nós dois, nós temos mais 26 candidatos 26. Do PRTB. Sim. Vocês estavam falando Os malucos primeiros somos nós. Vocês estavam falando do Hospital São Caetano, né? Sim. Olha como são as coisas. Eu nasci no Hospital Pompeia, ali no centro de São na Rua Caetano, Baraldi, na Rua Baraldi. Eu nasci ali. O curioso é que nesta época que eu nasci, a minha mãe, ela era solteira, né? Ela era solteira e foi meio que de última hora. Minha mãe tinha plano de saúde, só que ali não aceitava o plano de saúde dela. Foi feito pela prefeitura, por incrível que pareça. É particular lá, mas foi a prefeitura naquela época que permitiu toda a assistência, né, do parto. Que bacana, né? É bacana. Eu lamento lhe informar que desde aquele tempo você é um dos frutos da corrupção. Pois é. Porque todo brasileiro foi em 79 que eu nasci. Né? 79, olha que bacana. E o meu avô, em 96, ele faleceu neste mesmo hospital. O plano de saúde dele cobria, só que nesta época tinha um
só uns dias que o plano permitia, né? Como ele ficou mais tempo na UTI, ali, né, aos cuidados do hospital, quem cobriu foi a prefeitura, aquele prazo extra até o falecimento dele. E hoje não temos mais isso, né? Bom, mas ainda bem que não temos mais isso, né? Porque lentamente, não sei se o Gadelha concorda, a população precisa descobrir que é um direito constitucional ser atendido. Ninguém, por exemplo, tem uma lenda na cidade que diz que quem é do outro município não pode ser atendido lá. Isso é uma lenda que criou-se lá. Eu não vou usar adjetivo, porque eu fiz um propósito que nessa campanha eu não usaria. Sim. Senão vão dizer, os meus possíveis eleitores vão dizer assim, pô, mas ela está chamando a cidade disso, né? Mas é um direito constitucional que todas as pessoas têm direito à saúde. Aliás, agora na pandemia, por que não tivemos tantos mortos? Porque nós temos o SUS, que, claro, tem os seus limites, tem os seus erros, como tinha a prefeitura antigamente. Mas tem coisas que a gente precisa ficar atentos, né? Por exemplo, eu lembro mesmo da própria Raimunda Gadelha, muitas vezes no Hospital São Caetano, junto com a irmã Ercília, que foi diretora lá, eu tenho casos de 3 pessoas em São Caetano, que a mãe estava grávida, não fez o pré-natal, porque não tinha essa exigência legal que tem agora, mas fomos lá com a irmã Ercília e com Raimunda e deram um jeito, as crianças nasceram lá no São Caetano. Então, porque isso já está inerente na pessoa, você ter direito à saúde, né? Mas nós não estamos aqui para falar só de saúde, né? Sim, a gente vai falar também de outras coisas. E eu gostaria até de saber, entrando nisso, né, nesses problemas que a gente vem identificando, agora muito mais aparente, que antes a gente não identificava os problemas sociais, né? Hoje, com as mídias sociais, a gente tem muito mais informação. O que fez vocês dois virem à política? O que levou você, Gadelha, te motivou a vir para a política? Então, a minha mãe, para quem não sabe, ela foi vereadora em São Caetano de 83 a 93. Ela ficou 10 anos como vereadora. E eu segui outros caminhos, né? Eu fui para São Paulo, me formei em arquiteto, fiz pós-graduação, então minha vida foi mais São Paulo, né? Porém, eu ajudava minha mãe bastante quando ela pedia. Eu como arquiteto, minha irmã como advogada. Então, quando ela precisava de algum apoio para dar assistência para alguma pessoa, a gente ajudava de uma forma ou de outra. E o que acontece? Só que o que me fez realmente entrar agora foi essa indignação. Eu não ia participar do pleito. Porém, devido às atitudes do Bolsonaro, foi o que me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Ele é o culpado. Ele é o culpado. E eu vi que ainda existe uma luz no fim do túnel, entendeu? Ele pode não ser o melhor, mas talvez seja o menos pior. Entendeu? Então, o que acontece? Me chamou a atenção e fez com que eu entrasse nessa briga. Entendeu? Então, assim, eu gosto de política, mas a minha função, o meu formato principal é arquiteto. Eu sou arquiteto, adoro construção civil. A política é um gosto que minha mãe me fez eu gostar de ajudar as pessoas e tudo mais. Então, o que eu puder fazer para ajudar, estamos aí. A gente entra nos detalhes assim que você precisar, a gente fala sobre os detalhes com relação a esse assunto. A projetos e outras coisas mais. Você já, antes de apoiar o Bolsonaro, você tinha sido de outro partido? Ou não? Eu fui filiado no PMDB 32 anos. Opa. Na época, isso em 84, eu me filiei. Por causa da minha mãe. Só que não é sigla, é pessoa. Independente da sigla. O Dr. Russo, a gente tem uma estima muito grande por ele. Foi deputado federal, foi candidato a prefeito, se não me engano, ele foi vice-prefeito de São Caetano. Depois ele foi deputado federal. Tentou ser prefeito, mas infelizmente, talvez não era o momento dele. Depois acabei conhecendo o digníssimo Luiz Tortorello, né? Minha mãe também fez parte da gestão dele. Foi um excelente prefeito. Você leva ele até no peito, né? Aqui, ó. Temos aqui Luiz Tortorello, que é o bairro que eu vou, não tem uma rejeição sequer. Eu acho que eu devo ter falado mais ou menos já com as 1000 pessoas, vamos dizer assim. Não teve nenhum que falou mal dele. E esse aqui é o exemplo, né? Sim. E esse aqui do meio é o sobrinho do prefeito Luiz Tortorello, Thiago Tortorello. E esse rapaz tem um caráter que, pelo amor de Deus, viu? É a promessa hoje atual de São Caetano, né?
E a Piedade, como que foi parar na política, Piedade? Olha, esse negócio da política é interessante, né? Porque eu acredito que eu faço política desde o do Instituto Nacional da Glória, ali na Rua Amazonas, aquele prédio grande, número 2000, que está desocupado, eu estudei ali. E eu aprendi com as irmãs clarissas franciscanas a fazer essa parte social, então levar alimentos, essa coisa toda. E ali, mas eu também tinha uma escola em casa. Meu pai era um cara habilidoso com a política. Eu diria assim que eu sou dos Tavares, dos Coelhos, dos Rolins e dos Liras em São José de Piranhas. E a gente sempre fez política. Nós, na nossa casa, principalmente eu que sou a mais velha, eu tenho mais um irmão, quando chega a política, eu pareço aquele fulião de carnaval que não vê a hora de pegar o abadá. Então, quando começa o pessoal a falar de política, eu falo assim, não, nessa eu não vou me envolver. Eu também a mesma coisa. Eu falei, esse ano eu não vou, mas não tem jeito, tem um comichão, né? Tem uma coisa no sangue. É. E aí, durante o meu tempo de colégio, fiz também política acadêmica, né, porque eu fui secretária-geral no meu diretório. Né? Aliás, uma saudação aí para os ex-alunos de São Bernardo, né, os colegas que sempre me perguntaram, né, você não vai entrar na política? Mas, para resumir, política para mim, eu acho que hoje, nessa altura da minha idade, é uma vocação. Eu passei a vida toda me enganando. E eu tenho uma tese, além de advogada, eu sou teóloga, que a gente só é feliz, a história de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, né? As bem-aventuranças. A gente só é feliz, a gente só é bem-aventurado quando a gente assume a vocação da gente. Porque quanta gente infeliz que a gente tem no mundo aí, porque está fazendo uma coisa que não foi chamado para aquilo. Então, eu passei a vida toda, né? Como aquela criança que vai para a missa, me desculpem os evangélicos, inclusive os que estão à mesa, ele vai ser coroinha. Aí o padre fala assim, você não quer ser padre? Ele fala, não, vou ser jogador de futebol. Aí ele cresce, vira cerimoniário, e aí o padre pergunta, você não quer ser padre? Não, arrumei uma namorada. Eu passei a vida toda como coroinha. Você não quer ser religiosa? Você não quer ser teóloga? Não, né? À medida que a vida foi passando, e o pessoal ia me perguntando, você não quer ser política? Não, Deus me livre, eu quero ser isso. Você não quer ser isso? Não, Deus me livre de política. Porém, dando aula para as Carmelitas Descalças de Campinas, são as irmãs de clausura papal e tudo mais. Um dia a Madre Clara, né, que eu digo que ela é minha madrinha de vocação política, ela no meio da aula, quando eu estava dando o módulo de doutrina social da igreja, ela falou assim, escuta, mas você nunca pensou em ser política? Eu falei, não, irmã, eu estou fugindo disso desde que nasci. E ela falou assim, mas está na hora de pensar. E eu comecei a rezar em cima disso, né? Foi em 2016. Né? Então eu fui vendo, eu já fazia política, porque eu sou membro do Conselho de Cultura, onde eu conheci o Pedro, que elaborou o conteúdo dessa nossa conversa hoje. E falei, bom, acho que está na hora, porque eu vi tanta esculhambação em São Caetano do Sul, de modo especial, que eu seria desonesta com a minha consciência, com as pessoas com quem eu já servi, as pessoas que vão na minha casa, na ONG que eu criei com mais 22 pessoas em 88, se eu não participasse da política, principalmente agora, que a gente tem um fio de cebola, que é possível a gente mudar o Brasil. Nós sabemos que não vamos mudar o Brasil, mas a minha parte eu quero fazer. E é por isso o início de um processo, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, uma honra para mim estar com o Gadelha, filho de quem é, para dizer, olha, nós queremos dar a nossa gota d'água no incêndio de São Caetano. E olha que interessante, né? Ouvindo a história de vocês, eu estou aqui também hoje, né, envolvido mais na política, graças ao Gadelha. Eu tinha uma loja, né, que sobreviveu essa loja até 2015, 2016. Eu não me envolvia em nada em política, nada. Sempre gostei de ler Você muito. é uma pessoa do bem.
E eu não... É uma pessoa de bem, né? Você Então, que perverteu o menino. Só que o que Estraguei. acontece? Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque em 2014, quando teve a Copa no Brasil, você já via aquele movimento nos estádios fora Dilma, né? Não sei se vocês lembram, Sim. gritavam, Sim. né? Dilma vai tomar suco, né? Então, e aí até então eu via essas manifestações, sabia de certas indignações coletivas, né? Gerais, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu tinha uma loja na rua Oswaldo Cruz ali, esquina com a rua São Paulo, e eu falei essa loja. E sem saber o que estava acontecendo, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele me mandou eu conversando com ele me mandou uns vídeos do Olavo de Carvalho, né? E aí aquilo me despertou profundamente. Eu falei assim, nossa, o que é isso? Né? E numa conversa com ele falou, olha, aí no Brasil vocês não têm a plena noção das coisas, porque a mídia televisiva, as mídias, né, tradicionais, todas elas falam a mesma coisa, é a mesma opinião, é a mesma direção de tudo. Então existe uma hegemonia de informação. Né? Quando ele me mandou esses vídeos, eu comecei a perceber, eu falei, opa, tem alguma coisa realmente errada, que eu não sabia o que era, só que esse cara aí está falando as coisas, a verdade do jeito que ela é, ou pelo menos buscando a verdade, né? Porque parece que o outro lado busca a mentira. Né? Não é que um lado é dono da verdade, mas a diferença entre um e o outro é que um busca a verdade, o outro busca a mentira. Né? E aí conheci o Gadelha, né? Eu comecei a me envolver nesses assuntos, nessa informação, e em 2018, quando teve as eleições, eu falei assim, não, eu também confio nas propostas, na honestidade do Bolsonaro. Né? E eu comecei a virar praticamente um militante ativista também. E eu me voluntariei para poder ser fiscal na eleição. Foi quando eu conheci o Gadelha lá, que ele estava pelo PSL, né, Gadelha? Na época ainda era PSL. PSL. Você estava como fiscal. Como fiscal na USCS ali na universidade que fica ali no... Não, da rodoviária. Ah, tá. Isso, porque eu voto lá. E aí eu estava como fiscal lá. Só que, como eu baixei um aplicativo para tirar foto dos boletins de urna, o fiscal do TRE ali começou a implicar comigo, porque ele falou que eu não podia ficar ali. E aí eu comecei a explicar para ele, falei, não, eu baixei um aplicativo aqui para fiscalizar, tirar foto e tal. E o Gadelha viu isso daí, né? O cara querendo me expulsar dali. Achou coroinha. Isso. E desde 2018, né, Gadelha? A minha sorte é que eu estava com outra credencial. Estava com duas credenciais. Eu estava sozinho na USC, sozinho para cuidar de não sei quantas salas. Aí eu dei a credencial para ele me ajudar. Desde aí a gente começou a conversar, né? Aí ele me falou do Olavo de Carvalho, aí eu comecei a me inteirar mais, porque ele que me incentivou a ler mais sobre as tesouras, Teatro das Tesouras. Teatro das Tesouras, dos Jardins. Como que é os termos dos Jardins das Aflições, é isso? Aí é um livro do Olavo de Carvalho. Isso. Né? Aí eu comecei a ver um site que fala sobre Brasil Paralelo, desde a época do Império. Sim. Então tem muita coisa que a gente quando é aluno, criança, já é doutrinado e só falam o que interessa para eles. Então tem muita coisa que eu descobri depois que eu assisti o Brasil Paralelo. Aí abriu minha mente. E aí, a partir do que você passou a conhecer, né? Você já confiava, o Bolsonaro ele já se apresentava como um candidato certo para você. Tanto é que a gente se conheceu ali. Sim. Você conhecendo, passou a conhecer e estudar mais. Hoje, como que você avalia o governo do Bolsonaro? Para mim, para mim é 100%. Sabe, a forma que ele pensa é exatamente o que eu penso. Se ele estiver por acaso pensando errado, eu também estou. Porque eu confio na forma que ele age. Se ele não é 100% político 100%, mas entre todos que estão aí, é o melhor, na minha visão. Porque ele é conservador, os princípios que eu adoto é o que ele prega. Eu, como evangélico,
Então tem muitas coisas que se encaixam. A disciplina, a responsabilidade, essa esculhambação que tem nas escolas, nas universidades, eu não gosto disso, eu não quero isso para os meus netos. Entendeu? O meu filho eu não vou nem dizer mais que já estão criados, já estão 30 e poucos anos de vida, já estão encaminhados, já estão formados. Eu já estou pensando nos meus netos. Eu tenho um neto de 3 anos e uma netinha de 3 meses. Sim. Então, a minha briga é para eles. Sim. Eu já estou com 55 anos de idade, sou formado e tenho 2 pós-graduação. Então, acabei de me aposentar faz 8 meses. Consegui, né? Graças a Deus consegui me aposentar. Então, teoricamente, a minha vida, vamos dizer, o arroz e feijão está garantido. Só que eu não posso pensar só em mim. Sim. Eu tenho que pensar nas outras gerações. E a minha briga é exatamente por isso. Piedade, e quais as dificuldades que você enxerga que o governo, que o Bolsonaro tem para fazer a gestão dele? E o que isso daí acaba influenciando nas demais instâncias do Brasil? Estadual, municipal? O que dizer, né? Porque é difícil, né? O sistema político que a gente vive no Brasil é um sistema que é feito para ser corrompido, né? Não, eu acredito que é bem assim. O Bolsonaro chegou... Eu, por exemplo, não era eleitora do Bolsonaro. Eu já fiz isso em várias lives. Eu votaria no Álvaro Dias até o dia do atentado do Bolsonaro, né? E aí o que acontece? Mas isso não vem ao caso agora, porque foi uma irmã que dizia assim para mim: se ele escapar, você vai votar nele. Né? A Madre Madalena do Mosteiro de São José de Jundiaí. E quando ficou mais próximo das eleições, ela pediu que uma das irmãs, a secretaria, me ligasse perguntando se eu ia votar. Falei: não, dei minha palavra, vamos votar. E ela escreveu uma carta para os 57 Carmelos dizendo: doutora Piedade Coelho recomenda o voto em Bolsonaro. Eu brinquei com ela, falei: pô, madre, a senhora não teve coragem de assumir sozinha? Né? Mas o que eu penso do Bolsonaro e do seu governo é alguém que o Brasil espera desde o dia 26 de abril de 1500. Porque de lá para cá, quem estuda a história do outro lado, como diz o Gadelha, a gente sabe que estão nos enganando há 500 anos. Né? Porém, chegou o cara que pode dar um breca nisso e dizer: olha, vamos refazer o Brasil, vamos renovar o Brasil. Porém, os governadores dos 27 estados já estão acostumados ele é novato. Sabe aquela piada do Zorra Total? Novato é sempre assim. Bolsonaro não é novato porque ele foi deputado 28 anos, né? Mas ele atrapalha o sistema. Ele atrapalha o sistema. Agora, isso pode mudar se cada município, não precisa ser Bolsonaro, mas vote no menos pior, como diz o Gadelha. Para mim, em São Caetano, quem é o menos pior dos 8? Chama-se Thiago Tortorella. Primeiro porque ele tem no seu DNA essa garra de querer trabalhar pelo povo, que é o que o Dr. Luiz tinha. E com a vantagem, ele vem digitalizado. Portanto, ele tem a facilidade e a cultura acadêmica, porque ele é doutor em políticas públicas. Qual é a cidade que tem a sorte de ter um cara formado em políticas públicas para administrá-la? Atualmente, no Grande ABC, só São Caetano do Sul. E por isso que eu digo, você, que faz parte dos 77.010 eleitores que votaram no Bolsonaro em São Caetano, você tem a obrigação moral, ética, de votar em Thiago Tortorella. Né? Não precisa votar em nós. Né? Mas escolha um dos... O 28 está aqui. Você vota 28000, que é o cara aqui, e vota 28 para prefeito. Pronto. Nós vamos tentar, nesses próximos 4 anos, pelo menos, fazer os exames de sangue, né, medir todas as doenças que a cidade tem. Eu as conheço muito bem. O Gadelha, desde o tempo que ele era da Guardinha, porque ele foi patrulheiro mirim, ele conhece também as doenças. Ele sabe onde estão as feridas, porque a mãe contava. Porque ela foi uma guerreira. Agora, se você quer continuar sendo escravo da gestão, sem estabilidade profissional, porque dependendo de como for, você vai perder o seu emprego,
Mas nós queremos fazer São Caetano da verdade. Nós vamos tirar o óculos. Ainda bem que o Tiago não precisa usar óculos. Ele vai olhar no seu olho e dizer, olha, isso aqui não pode continuar. Isso aqui é água. Não posso chamar isso aqui de café. Nós precisamos parar com essa brincadeira. É o que o Bolsonaro faz. Ele é destrambelhado. Eu tenho uma apoiadora que disse assim, que domingo passado ela ficou escandalizada de ver o Bolsonaro entrando num condomínio lá no Guarujá, vizinho ao prédio dela, sem segurança nenhuma. Os seguranças ficaram do outro lado da calçada e ele foi olhar ver o churrasco que estava tendo. Gente, mas você tem que ser normal. Não é porque você virou político, você agora tem uma aura aqui. Não. Nós queremos ser políticos para servir o povo. É só para isso. Nós queremos continuar fazendo aquilo que Dona Raimunda fazia e outras. Yolanda Ascencio, Eda, que foi a primeira mulher no Brasil eleita vereadora. Por que ninguém fala da Raimunda? Porque ela não se corrompeu. Só por isso. Aliás, nós vamos fazer uma pesquisa para homenagear as mulheres falecidas e os prefeitos no dia 2. A gente não encontrou uma linha nem dizendo o dia da morte da Raimunda Gadelha. Porque ela não fazia parte do clã. Simples assim. Nós precisamos, só para encerrar, acabar com o resumo da lei orgânica do município, que se resume em 3 artigos. Tudo é nosso. Nunca diga não. Amanhã é outro dia. Nós queremos transformar esses 3 artigos em tudo é nosso. Portanto, eu tenho a obrigação de melhorar isso. Eu nunca vou dizer não por uma causa justa. E amanhã é outro dia. Mesmo que eu não veja, eu vou jogar sementes. Só isso. Que bacana. Bacana. Com relação ao Bolsonaro, tem pessoas que falam. Ontem mesmo eu estava na Visconde fazendo o meu comitê itinerante, vamos dizer assim. Pôs a mesinha, conversando com a população na Visconde, do lado do Benhor. E teve pessoas que falavam comigo, não, mas o Bolsonaro é muito bruto. Eu falei, eu sei. Ele é verdadeiro, ele é uma pessoa normal. Entendeu? Uma pessoa normal. Agora, você quer fazer uma pessoa que cria um cenário, uma imagem, é outra história. Isso é política velha, você tem que acabar. Eu não estou aqui para ganhar seu voto, para mentir. Se eu tiver que perder, eu vou perder e acabou. Entendeu? Bolsonaro, eu falava para a mulher, cada um escolhe uma personalidade. Eu escolho o cara verdadeiro, mesmo que me magoe. Agora, se você prefere um ladrão, não posso fazer nada. Cada um tem um político que merece. Então a política, o eleitor também tem que se conscientizar que ele tem que ver o que é importante. Qual é o propósito de vida dele? É enriquecer? O que é? É valorizar a família, o dinheiro? O que você valoriza? Entendeu? O caráter, a honestidade das pessoas é importante para você? Para mim é. Mas sabe, roubando a carteira dele, o problema é que as pessoas acham que quando vamos para a política é para tirar vantagem. Arrumar emprego para todos os parentes, ainda bem que eu só tenho um irmão e faz 10 anos que eu não vejo. A gente só se fala por telefone. Mas nós não vamos para a política para isso. A política, a essência da política é a polis, né? É cuidar da cidade, é administrar, ver as necessidades, fazer justiça social, valorizar o funcionário público. Você acredita que numa cidade pequenina como São Caetano, tem 12 mil comissionados? Pelo menos é a lenda urbana que se criou. Eu não fui pesquisar. Agora, Santo André tem 600 pessoas. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Sim. E as pessoas, fica parecendo os judeus no finalzinho do José, né? Lá no Egito. As pessoas fazem questão de ser enganadas. Agora, você quer continuar sendo enganado? Você quer continuar sendo empregado em comissão? Enquanto você ganha da TB R$ 1.400 registrado na sua carteira, a prefeitura lava 4 vezes aquilo. Quer continuar? Paciência. Faça isso. Agora, não reclame quando você tiver a minha idade e não tiver recurso. Ou então querem acabar com a tua aposentadoria e pegam a verba que vem do governo federal e põem você de agente sênior. Por trás desse agente sênior, o que tem se eles conseguem trabalhar com 80 anos, vamos protelar a aposentadoria. E a gente vai bebendo. É parente da máscara. Todo mundo tem que usar máscara. Pois é, na Alemanha, com todo respeito aos alemães do Grande ABC, e de modo especial aqueles de São Caetano, e aqui a gente manda um abraço para a Majô, né, nossa colega candidata, né, 28137,
ela fala muito dessa história do alemão, né? Os alemães, qual foi o primeiro decreto deles? Todo judeu usa uma estrela de Davi. Porque eles tinham todo um projeto, até chegar nos fornos crematórios, que hoje são usados nos cemitérios. Mas por que eu sou contra a cremação? Porque eu fico pensando quantos judeus morreram queimados. E o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Eu não admito isso. Em memória daqueles judeus e judias que morreram em câmaras de gás. Mas não, a gente acha tudo normal, né? Sim. Não, imagina, isso é higiênico. Higiênico, coisa nenhuma. Sabe, isso é maldade pura. E se tem uma coisa que nós, homens e mulheres, sabemos fazer, nós somos peritos em maldade. Porque ao invés de nos parecermos com aquele que nos criou, a gente teima em fazer exatamente o que o capiroto nos inspira. Então, gente, só tem um jeito, 28. Eu tenho com relação a voltar a essa questão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tinha pessoa que estava adormecido. E ele deu esse fio de esperança, né? Sim. E com relação a São Caetano. São Caetano fala que é uma cidade de primeiro mundo. Precisa ver também se não é um título aqui, de repente, está fantasiado. É um cenário montado. Porque não podemos ver só verba. Verba, sim. É 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700 da receita de São Caetano. Eu moro no bairro Prosperidade. 30% da receita vem de lá, por causa das indústrias. Vai ver o bairro como é que está. Não tem velório, as calçadas danificadas, problema de enchente, a escola. Tem várias coisas. Eu tenho 8 projetos no bairro Prosperidade. Não sei se é o caso de eu expor eles aqui. Seria bom você A minha próxima pergunta seria essa. Para identificar quais as propostas existentes justamente para mudar esse cenário que a gente tem municipal, lógico que dentro daquilo que é competência do município. Eu gostaria de ouvir, Gadelha, as suas propostas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse negócio de trocar voto por cesta básica, por emprego, por bolsa de estudo. É um mal, né? É um mal. É um mal que existe. Fala mal dos políticos, mas será que a população também não está dando chance para o político também ser o corrupto? Porque quer trazer a população num cabresto, dando sementinha, migalhas para a pessoa para poder segurar ela? Entendeu? Então, talvez, será que o mal também não vem também da população? Eu costumo falar o seguinte, Gadelha, só existe traficante porque tem quem compra. Sim. Porque se não tivesse quem comprasse, não Sim. teria por que existir o traficante. Sim. Entendeu? Então, é a mesma coisa, só existe político corrupto porque tem quem vai dar o voto para eles. Sim. Né, em troca de uma cesta básica, achando que ele fez por mim. Meu filho, se você não fizesse, se não desse o seu voto para políticos assim, você não precisaria estar pedindo cesta básica. Sim. A sua dignidade de trabalho faria com que você mesmo se sustentasse. Sim. Você não precisaria pedir para ajudinha de político, né, se a política não fosse envolvida por pessoas que querem continuar mantendo a população na migalha. Na migalha. Muito interessante isso daqui. O que acontece? Hoje existem os departamentos, existem as secretarias para isso. Você tem direito. Só que acontece? O político, as pessoas... Hoje em dia você vai, vamos dizer, no posto de saúde, você demora 2, 3 meses para ser atendido. Você acaba indo no recurso do quê? De ir atrás de um político para cortar a fila. É justo com os outros? Não deveria. Nós estamos, um vereador, para fiscalizar o executivo, propor leis, analisar leis, se for o caso até mudar. Agora não, você fica como sendo assistencialista, para a pessoa ficar na sua mão. Minha mãe, quando na época dela, era 11 vereadores. Teve pessoas que iam na porta dela, Raimunda, me arruma, eu queria tijolo, areia. Ela falava, sabe o que ela falava? E nem eu tenho casa própria. Estou pagando prestação do meu apartamento. Mas tem mais 10 salas aqui do meu lado. Se qualquer um deles te ceder, você pode voltar no meu gabinete que eu vou te ajudar. Mas minha área social é a área da saúde. Entendeu? Para poder dar uma assistência. Mas mesmo na época dela, ela fazia favores que, se você for ver nos dias de hoje, não é o certo. Sim. O certo é a secretaria funcionária. E cada um no seu papel. Aliás, não atrapalhando a tua fala e já atrapalhando, né? É a única hora que eu pareço o jogo. O que acontece? As pessoas criam essa história de pedir para o vereador, trava a fila. Sim. Olha no banco. Se todo mundo que está lá atrás passar na frente, por isso que não funciona.
Sim. Agora, se corresse normalmente, e se o funcionário que está atrás do balcão fosse concursado, tivesse um plano de carreira, Isso. funcionava. É. Mas não, é porque... outro dia eu encontrei uma senhora que disse assim, eu vou em tal UBS, porque lá eu conheço todas as meninas e me passa na frente. Quer dizer, uma pessoa com 70 anos pensando assim, não vai mudar, só uma Não graça vai. infusa. E Deus respeita a liberdade. Mas que isso precisa acabar, precisa. Porque é que tá, você tem que deixar igual as pessoas. Mas aí fica esse... Aliás, é artigo 4 da Constituição. Todo mundo é igual perante a lei. Mas... Então, e aí os vereadores, aí a questão do emprego, colocar emprego, dar emprego na prefeitura, para poder ter esse voto da família e tudo mais. Isso é justo? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Né? Sua esposa, até onde a gente sabe, a gente quer mandar um cumprimento para todos os homens e mulheres que frequentam o Salão do Reino, mas uma coisa já me tranquilizou em poder votar em você. Porque eu brinquei lá em casa, eu não sou mais obrigada a votar. Eu tenho mais de 70 anos, não é assim? Uma lenda que se criou, não sei aonde, está escrito isso. Não precisa votar. Então, aí disseram, não, mas fica feio você não ter pelo menos um voto. Mas a sua esposa seria diretora da UBS lá da Prosperidade? Porque a moda em São Caetano foi esposa de vereador, vira diretora de UBS. Você sabia disso? Não, minha mulher não quer nem ser... Ela detesta política, para ser sincero, por causa da religião. Sei. Porque como ela é testemunha de Jeová, então nem o voto dela eu votei, viu? Por questão de religião, não pode. Sim. Eles não admitem. E mesmo que tivesse, eu não quero ficar de rabo preso. Quer dizer que ela não vai ser diretora de Não, Deus então me pode livre. votar nele à vontade. Não, até porque eu não quero ficar rabo preso com o prefeito, com ninguém. Para você conseguir emprego qualquer coisa, você tem que dar amém para ele depois, beijar a mãozinha dele. Sim. E eu não quero isso. Aliás, eu quero ter livre. Quem quer vir falar comigo aí dos 2 primeiros colocados, que é uma grande mentira da imprensa, venha falar comigo, me ofereça dinheiro. Você vai ver só. Vou te gravar e pôr na mídia. Mas diga, senão eu fico brava e estraga a sua entrevista. Aliás, eu queria até fazer uma pontuação aqui, que eu acho que é válido isso daí. O brasileiro, ele tem a mania de achar que o executivo, ele é o principal a cadeira do poder, né? Só que, olhando como acontece ali com o Bolsonaro, né, que ele está no poder executivo, só que completamente refém de um legislativo, deputados e senadores. Mas é porque 90% daquela gente ali é um bando de prostituto, ladrões, pois é. Já na 4ª geração. Então, o que você vai esperar? Agora, é isso que eu queria colocar aqui. Mais importante do que o executivo é escolher o legislativo. Porque se você coloca um executivo corrupto ali, se a base do legislativo for uma base honesta, esse corrupto do executivo ele está fora no dia seguinte. Porque essa base vai pitimar ele. Não é? Então, mas o problema é o seguinte, como ele é arquiteto e eu sou advogada, eu peço a palavra e digo, em São Caetano, nós precisaríamos, no aspecto legal, quem for eleito, com vontade de ser o beija-flor do Bolsonaro no município, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é sentar com o prefeito eleito e dizer, prefeito, nós precisamos criar uma comissão ou constituir uma comissão que reestude a lei orgânica do município, porque essa lenda que se criou na cidade, que vereador não pode fazer lei que implique em dinheiro, aí é por isso que todo mundo pensa que o cara é o cara. É o Deus, né? E não é. Para que existe o prefeito? Ele executa aquilo que nós fazemos na Câmara. Né? E o juiz, bom, eu não vou falar em juiz aqui por motivos óbvios que você já sabe. Né? Mas, por exemplo, vamos supor que o atual prefeito fosse cassado, como já está cassado. E graças a uma micropartícula que saiu lá da China, né, e chegou aqui, se é que ela existe, eu não acredito nisso, mas tudo bem. O atual presidente da Câmara não queira assumir, porque se ele assumir, ele tem que declinar do cargo de candidato a vereador, ou a juíza vai ter que determinar isso na sentença. Quem vai dirigir a cidade? Seria o diretor do fórum, ou
no momento atual, porque em São Caetano, a única coisa que não acontece em São Caetano é Deus pecar, o resto pode tudo. O que vai acontecer? A juíza vem lá administrar a cidade. Você sabe que tem hora que eu tenho vontade de pedir a Deus isso? Porque aí as pessoas caem na conta. Você precisa saber escolher o seu prefeito, escolher o seu vereador, pedir para que o Supremo Tribunal Federal tenha mudado o seu organismo, porque não pode ficar mandando aquela gente lá que tem os 3/5 e não sei o que mais da Constituição. Todo mundo precisa passar pelo concurso. Nós dois estamos inscritos para um concurso público, que é legislar em favor do povo. E como é que é feita a prova? A nossa prova, que é uma fase só em São Caetano, porque nós não temos mais de 200 mil eleitores, é a eleição. Então, dia 15, você vai dizer lá quem é que você quer dos 19 para substituir esses nossos amigos que estão lá, e que entre eles, este ano, a jogada do marketing deles é um não ataca o outro, porque já está combinado de todos serem reeleitos. Olha, mas depois você não venha chorar. Porque para nascer um pé de milho, o agricultor ou o pássaro precisa jogar a semente no chão. Então, para mudar a Câmara de São Caetano e acabar com essa esculhambação que só aparece os podres, os bastidores, como você nos introduziu na conversa, só na época das eleições, você, eleitor, precisa fazer a sua parte. Você precisa aprender a votar. Você se comprometeu com A, B, C, D, né? Os 8. Mas na urna, quem aperta os botões é você. Aliás, leve caneta, vá de máscara, né? Leve o seu álcool gel, porque é você que vai mudar São Caetano. Votando 28. Se você não quiser votar em nenhum dos candidatos a vereadores, aperta o 28 e confirma. E aí você muda a cidade. Agora, se você quer continuar sendo escravo desse sistema que está aí, inclusive gente que é da área da saúde, principalmente, que sabe que existem EPIs, né? O nome é esse, né? Sendo reutilizados, né? Por pacientes. Gente, isso é uma vergonha. Você que faz exame de laboratório e sabe que aquele fulano não é soro positivo, mas ele consta lá como soro positivo para vir verba para o governo, meu filho, está na sua mão. É o seu dedinho. Isso aqui tem um poder, como dizia aquele filme lá dos terríveis cachorros, né? Olha, seja feliz. 28. Tá. Não respondi o que você me perguntou. Eu ia voltar nesse assunto. Desculpa, cara. Não, mas valeu porque a experiência, faz parte. A experiência que você tem de vida e profissional, de sabedoria, é muito importante. Com relação aos projetos da prosperidade, a prosperidade é o menor bairro, teórico, em termos de eleitores de São Caetano. Sim. Eu poderia fazer média para querer abraçar São Caetano inteiro, mas não é isso. Eu prefiro o voto distrital. Eu acho que é mais honesto. Nós temos 15 bairros e temos 19 vereadores. Para quê? Tem bairro em São Caetano que tem 4 vereadores. Prosperidade, Fundação em Vila São José não tem nenhum. Vereador não. Tem pessoas que se julgam dono do bairro. Mas vereador não tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar esse formato, se torna mais barato, o eleitor vai na sua porta cobrar aquilo que você prometeu e você não fez, se você não tiver nenhuma atitude, de pelo menos tentar. Mas você vai continuar morando na prosperidade? Com certeza. Teve pessoas que moravam no bairro Fundação, hoje moram no Jardim São Caetano. Sim. Interessante isso, né? Curioso. Tem uns que são eleitos e vão morar fora da cidade. Só não posso falar o nome. Porque, sim, lógico. Então, por exemplo, na Prosperidade, para dar um exemplo, Prosperidade, Vila São José e Fundação são 3 bairros precários, que tem muito cortiço, não tem favela, mas nós temos cortiço. Vende-se a ideia que São Caetano é perfeito, né? Quando eu viajo, vamos dizer, meus parentes de Fortaleza, quando eu falo que eu sou de São Paulo, parece que é rico. Se eu falo de São Caetano, então, pelo amor de Deus. Não, então lá tudo é perfeito, né? Mas não é bem assim, né? Você paga caro, né? Por essa perfeição, vamos dizer assim. Prosperidade, tem problemas de calçada, tem idosos lá que já caíram.
entendeu? Cadeirante, mobilidade reduzida, né? Que a pessoa às vezes está engessado. Então tem só a pracinha que chama Praça da Riqueza, que de riqueza não tem, é as pessoas que são ricas lá, sabe? De espírito, de valores, porque o bairro é precário demais. E o gozado, um bairro que arrecada 30% do orçamento da cidade. E está daquele jeito. É um bairro isolado fisicamente, porque as indústrias deixaram isolado. Você é rejeitado por Santo André e rejeitado por São Caetano. Entendeu? Não é engraçado isso? É o da cidade, né? É. Então, assim, lá tem aquela tragédia que aconteceu em Suzano, uma das propostas minha é criar botoeiras para linkar com a base militar que tem na praça, para não acontecer aquela desgraça que aconteceu em Suzano. É um dos projetos. Coisa simples. Eu, como arquiteto, eu faço aquilo lá tranquilamente. E não preciso superfaturar. Então tem jeito para enchente? Na caso, assim, enchente você vai ter que ter um apoio federal, estadual, porque o investimento é pesado. Mas tecnicamente tem sim. Entendi. Tecnicamente tem. Eu proponho o quê? Eu, como sou arquiteto e já fiz esse trabalho em prédios, você cria boias com níveis diferentes, que você alerta as pessoas. Chegou num certo nível, toca a sirene. Que nem a mineradoras que teve lá em Minas, só que falhou, né? Colocaram a sirene no lugar errado, no final não adiantou nada. Você cria alarmes para você falar, ó pessoal, a água está chegando. Então você já se precavém. Chega no outro nível, é mais crítico. Não, tira os carros, levanta os móveis. Pelo menos um alerta. Inclusive teve Na verdade é minimização minimizar, você está atenuando, né? Que acabar exatamente com um enchente. Sim, você é quase minimiza. Você... Né? Isso daí depende da água que cai do céu. Você tem mais ou menos 600 famílias no bairro Prosperidade. Você atinge mais ou menos 120 famílias com relação a esse tipo de sinistro. Teve um irmão meu que me deu uma ideia de criar um seguro sazonal. Para aquele período de chuvas, você, se tiver algum sinistro, aquele seguro cobre. É um dos projetos. Entendeu? Os outros projetos, a própria população pediu para mim. Precisa de um velório aqui. Porque as pessoas, quando falece alguém, tem que ir no centro de São Caetano. Só que às vezes a pessoa não tem dinheiro para ônibus, não tem carro. Ou até acaba desmotivando mesmo, porque, devido à distância. Eu vim descobrir esses dias que de domingo e feriado não tem ônibus. Sim, não tem. Na Prosperidade. Você vê que coisa? E olha, a cidade é primeiro mundo, hein, gente? Então, esse título, né, de primeiro mundo, IDH, é fantasia, filho, é fantasia. Lógico, se você comparar talvez com outras cidades, nós temos saúde, algumas coisas assim, até que mais ou menos. Mas com esse dinheiro que a gente tem, poderia ser muito mais. Tá? Você tem condições... A gente imagina para onde vai ser muito mais, né? Sim. Essa pandemia é o que diz, né? Mas a Polícia Federal vai chegar, viu? Também acho. Uma hora a Polícia Federal vai chegar e vai descobrir essas banalidades que ocorrem. Eu tô com essa máscara, mas eu uso porque eu sou obrigado, porque eu não acredito. Por exemplo, foi no metrô esses dias... Aquelas blitz, né, para mostrar que está fazendo trabalho, aquelas blitz, que trava trânsito, implica... Você vê, interessante nas eleições, né? Você vai ter que usar a caneta, cada um usa a sua caneta. No caixa eletrônico... Eu não vejo esse cuidado de limpeza, você vai lá, aperta os botões e põe o dedinho, eu não vejo limpeza. Peguei esse dia no metrô e trem, eu não vejo as pessoas limpando. Quer dizer que o vírus reconhece? Não, se está entrando no banco, eu não vou pegar ele. Se está no metrô no trem, eu não vou pegar. Mas então, na urna vai, né? Ele é seletivo, né? O vírus é seletivo. Então, assim, é uma enganação para mim. Lógico que tem pessoas que, se estiver vulneráveis de saúde, corre o risco, corre. Mas com qualquer outro tipo de doença, né? Sim, vírus, se você bactéria. tiver algum problema pulmonar, lógico, diabetes, uma série de coisas, você está com o seu corpo debilitado. Eu mesmo, em março, eu acho que eu peguei o vírus. Só que como eu já tomava muito chá, muito gengibre, uma série de coisas, minha mulher enfermeira, já me tratava. Eu acho que o corpo talvez estava mais preparado para isso. Mas eu tive 6 dias de tosse seca, febre, não tive todos os sintomas, entendeu? Mas eu tratei como se fosse uma gripe normal. Sim. Então, não sei. Os cuidados que todo mundo deveria ter. A pessoa acaba criando um pânico, né? Para ter o domínio sobre a população, né? E lógico, e a ambição do dinheiro, né? De aproveitar a chance para desviar dinheiro. Agora, você me permite, já que o tempo está indo embora, sim. E você fala dessa questão arquitetônica do Prosperidade e outros bairros. Eu, essa semana, assisti uma live do candidato Tiago Tortorello, e eu achei muito interessante ele dizendo, no debate, a importância de fazer, na estação ferroviária,
meios para aqueles que têm mobilidade reduzida, né? Tem jeito de fazer isso ali na estação? Claro que a gente vai precisar de acordo com o governo federal, estadual e tudo mais. Tem. E os anjos, os santos que vão assumir as cadeiras na Câmara, tem como fazer isso? Você diz para criar meios de engenharia para ter acesso. A pessoa não ter que ficar subindo... Eu já fiz isso, inclusive. Eu trabalhei na Eletropaulo por 20 anos, trabalhei no Banco Cacique, tivemos que fazer adaptações para deficiente físico. Inclusive na sede da Bandeirantes. E por que não fazem em São Caetano? Bom, tem que ver essas questões políticas com relação à CPTM, tá? É uma das barreiras, pode ser uma desculpa. Sim. Mas se você entrar num acordo, que é para facilitar a mobilidade das pessoas, que são consumidores, né? São usuários. Então existe a possibilidade. Existe, você pode criar rampas e você pode criar elevadores. Sim. Até mesmo escada rolante, né? Sim, também. Lógico, na engenharia tudo tem solução, tá? Só que um investimento é maior, outro é menor. E a boa vontade. Então, quando se tem honestidade no processo, a coisa acontece. E você, isso Pedro, está no nosso projeto. Diga aí. algumas propostas que você acredita que é possível de serem implementadas? Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo funcionalismo público. Os meus marqueteiros disseram assim que eu não posso, em entrevista nenhuma, falar que eu quero valorizar o funcionário. Porque diz que o eleitor não gosta de político que faz isso. Bom, então, fique à vontade, não precisa votar em mim. Eu acredito que nós precisamos dar uma relativa estabilidade para o funcionalismo público. As pessoas têm que ter um plano de carreira, sabe? Então, a gente precisa rever plano de carreira dos professores, do pessoal da saúde, então nem se fala, principalmente agente comunitário de saúde. Guarda Civil, que já existe o estatuto, mas ninguém implanta, porque não é conveniente. De repente fica muito salgado. E por aí vai. Então, eu acredito que nós precisamos formar uma parceria. Eu soltei aí um cartão digital e disse que no aspecto social eu quero valorizar o pessoal do CRAS e do CREAS. E uma assistente social falou assim, puxa vida, e não falou do restante? Olha, o restante é o secretário daquela pasta que tem que fazer. Uma das coisas que eu gostaria de pedir ao próximo prefeito é uma auditoria em todas as secretarias. Secretaria da Cultura, por exemplo, nós só temos um funcionário concursado. Você vai lá naquele andar, tem trocentas pessoas. Mas, oi, cara pálida, de onde vocês saíram? Maior orçamento é da educação. Agora, não, da cultura. Aí o que acontece? Nós precisamos fazer concursos públicos e dar condições de dignidade para a pessoa se sentir dono da coisa. E funcionário do povo. Agora, não é porque ele é funcionário do povo que ele vai pegar água e jogar assim, né? Como aquela mulher que o marido, ela leva o suco, ele fala, eu só gosto de suco, né? Como é que é? Espremido, né? Ela joga na mesa, passa um pano, torce e põe dentro. Não, nós não queremos fazer isso. Nós queremos dignidade para as pessoas. Agora, é claro que se não tiver uma consciência política e a pessoa não se der conta de que é escravo, olha, fica difícil. Porque nós, em São Caetano, vivemos essa situação. Nós somos dependentes sociais do executivo e achamos lindo, maravilhoso. E vamos vivendo... Eu conheço famílias que já estão na 5ª geração dependendo do poder público. Agora, no que vai dar isso? Uma hora, São Caetano vai quebrar. Porque uma hora vai aparecer alguém em Brasília que vai determinar, eu não vou ver, mas vai aparecer alguém que municípios com menos de 20 km² precisa ser agregado de onde veio. Porque não pode continuar esse feudo, sabe? Agora está na sua mão. São Caetano, de fato, pode ser uma cidade de primeiro mundo, pode ser uma referência para o Brasil. Agora, se nós continuarmos fazendo de São Caetano referência para globalista, para ideologia de gênero, aliás, tem até um partido, eu não sou contra, a pessoa tem suas opções sexuais, você quer transar com quem você quiser, faça, como diz o Bolsonaro, seja feliz, mas respeite a opinião contrária. E nós não podemos permitir isso para as nossas crianças. Nós queremos, em São Caetano, por exemplo, acabar com a rede de pedofilia. Nós temos gente que é candidato a majoritário, que no tribunal tem lá, que o cara
Tá respondendo um inquérito por abuso de vulnerável, mas o pessoal acha lindo, sabe? Acha lindo e ainda faz com as mãos assim, não para dizer que é 10, mas para dizer que é outro número. Agora, você quer um vice-prefeito que está respondendo um processo por abuso de vulnerável? Onde é que você vai parar? Sabe? Nós precisamos acabar com os pedófilos. Se for o Papa que é pedófilo, tem que acabar. Agora, você vai pegar essa minha fala, vai picotar e mostrar para Dom Pedro, Carlos Cipollini, dizendo que eu sou contra o Papa. Fique à vontade. Eu estou tranquila com a minha consciência. Foi pedófilo, pena de morte. Se não tiver ninguém para tirar, me chama. Porque eu fiz a faculdade no tempo que a gente aprendia a manusear a arma. Agora não é mais assim. E traficante, olha, cara, você é traficante, está bancando campanha, mesmo em São Caetano, abra uma escola. Porque o seu cliente não vai morrer. Aluno não morre tão fácil. Agora, o dependente químico morre. Não aguenta a segunda geração. Então, traficante, converta-se, ainda dá tempo. Vota 28. E você, pedófilo, vai se tratar, procura ajuda. Só que isso não é doença, é desvio de caráter. E é crime. Tem um assunto que... Aliás, né? O Colégio Cívico Militar Eu ia falar uma isso. ótima... É. Né? Porque eu fui patrulheiro mirim, com 8 anos de idade. Lá eu aprendi música, atletismo. Para você entrar lá, você tinha que saber o hino nacional, hino da bandeira, da independência e de São Caetano. Era o critério para você entrar lá. Então, além de você era disciplinado. Eu cansei de ficar de joelho. Eu não morri. Não? Não. Porque Tá assim, vivo, né? É. Mas por quê? Mas lá não era, espancava a gente, mas criava alguns critérios. Se você fez alguma coisa errada, fica uns 10 minutinhos de joelho ali, para servir de exemplo para os outros não fazer. E graças a Deus eu fui criado dessa forma, com 8 anos de idade. Hoje o mínimo que entra nos patrulheiros do Mirim, que na época chamava de guardinha. Hoje a patrulha é com 12, que o ECA veio e não deixa ser menos que isso. Antigamente, a gente trabalhava para qualquer empresa em São Caetano, ou até fora de São Caetano, a GM, Volkswagen, onde fosse. Agora não é só a autarquia, você elimina, é só a autarquia da prefeitura. Sim, mas é para criar dependência política. Aí você elimina as famílias, está cheio de gente querendo entrar nos patrulheiros do Mirim e não consegue. Na minha época era só homem, hoje é homem e mulher. Mas só que você limita essa quantidade. Tenho amigos meus querendo entrar. Quando surgir a escola cívico-militar, você vai ver a briga para entrar. É que nem quando você brigar para entrar no Jorge Street, no Alcina Dantas Feijão, que eram escolas referências, e vai acontecer a mesma coisa com a escola cívico-militar. E graças a Deus que vai existir isso. Se eu tiver a chance de colocar meu neto, com certeza eu vou colocar na escola cívico-militar. Aliás, né, falar de educação aqui, a Piedade tem mais experiência entre nós aqui. Como que era, Piedade, a educação, línguas? Você chegou a ter latim? Tá vendo? Eu Olha a sou do diferença. último ano. Mas, sabe, eu acho que essa discussão da educação, que a gente poderia até talvez estar fechando aí o assunto, o problema da educação é da educação. Mas eu sou a favor da Damares. Nós precisamos criar um Ministério das Famílias. Porque se não resolver o problema da família, pode fazer 500 escolas militares, não vai resolver, porque o menino vai ficar lá 4 horas ou 8 horas, mas o resto da vida, ele vai ficar com a mãe que é dependente química, com a mãe que está deprimida, porque não é toda mãe que é dependente química que ela é dependente porque quer. Ela tem toda uma história de depressão, mas para nós, enquanto governo, nós achamos bom comprar estoques e estoques de Rivotril e dar para a população. Né? Nós precisamos dar dignidade para as famílias. Então, eu acredito que a educação, no meu tempo, a gente cantava o hino nacional todos os dias. Hoje, isso vai ser lento, porque hoje, se a professora olhar feio para o menino, o pai sabe, os pais, a grande maioria, principalmente a classe que é iludida pelos falsos políticos, eles sabem o ECA de trás para frente. Então, eles chegam lá igual preso. Sabe o Código Penal, porque não tem outra coisa para fazer. Mas nós precisamos aprender que a gente tem direitos, mas a gente tem deveres. E se nós não dermos dignidade para as famílias, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos numa estrada, vamos voltar para o céu. Por isso que eu acho que ser político é uma responsabilidade muito grande. Porque lá na frente eu vou ter que prestar conta da minha vida. E se não existir Deus, paciência. Eu vivi bem e fiz o bem para o outro.
Mas o que acontece? Nessa estrada são duas margens, a família e a educação. Se não tiver meio fio, que ponha um paradeiro nisso, né, nessas duas calçadas, vira essa anarquia que está aí. Pode tudo. Ah, agora está na moda virar gay, eu vou virar. E a pessoa não tem problema nenhum sexual, mas está na moda. Se ele não falar que é gay, ele vai ser discriminado. Gente, que coisa mais infeliz. Quantos suicídios por conta de falta de políticas públicas. Então, eu acredito que nós precisamos refazer o Brasil. E começa na cidade, começa na minha rua, Arquinto Ferrari. Né? Tudo bem, só tem velhinho lá. Mas naquelas duas torres tem jovens que moram lá. Então, se a gente não fizer com a educação é pai e mãe que dá. Né? Devia se chamar pasta de estudo, porque a gente vai lá para aprender a ciência, para aprender matemática, para aprender, enfim, as matérias todas que vai cair no Enem. Agora, a educação, quem dá é pai e mãe. Agora, se vocês não têm condições nenhuma, sabe, fica complicado. A gente ficaria até o ano que vem aqui falando. Tem muito assunto. Muito bom. O papo foi muito bom. Tinha muita coisa para ser falado. Aqui, se for para falar mesmo de todos os assuntos que envolvem os problemas de uma cidade, ou problemas até político nacional, sei lá, o dia inteiro conversando. Né? Deixa uma palavra sua para os eleitores, Gadelha. Bom, na realidade, o que eu gostaria que vocês refletissem e vissem a importância que é a política. A política não é só o engravatado de Brasília. A política está em tudo, está na faculdade, é relacionamento, é você chegar a um consenso e o melhor para a população, é coletivo, não é individual. É que as pessoas na hora falam muito mal do político, mas na hora do vamos ver, ela quer ver o bem próprio, não da coletividade. Então, eu acho que vocês deveriam refletir e ver se não está na hora de realmente de mudar. O Bolsonaro está dando um exemplo, ele é só uma fagulha, um processo que iniciou. Vamos tentar mudar isso? Vamos fazer com que São Caetano realmente seja respeitado e voltar ao que era antes, na época do Luiz Tortorello. Que a gente tem orgulho realmente de falar que era de São Caetano. Agora está passando direto no jornal, né? Os problemas que ocorrem na cidade. Então, antigamente que eu falava, trabalhei na Eletropaulo por 20 anos, falava que era de São Caetano. Não, você está no céu. Mas agora, a polícia está chegando lá, né? A Polícia Federal está chegando lá, né? Morreu não sei o quê, as pinças, lá tomógrafo, e por aí vai, né? Uma série de problemas que ocorrem, salários orbitantes no Saesa, desmanchar para construir de novo, porque São Caetano é manutenção, não é mais criação. Você pode até criar algum projeto novo, mas na realidade, aquele ditado do Maluf sempre levou, né? O rouba mais faz, né? Tem esse mito. Na realidade, eu já falo o contrário. É faz para roubar. Você tem que fazer alguma coisa para fazer com você consiga ter espaço para poder desviar alguma coisa. Isso precisa parar. E o engraçado do político, que ele acha que ele é eterno. Ele vai somando fortunas e fortunas e fortunas para a segunda, terceira, quarta geração. Para quê? Para estragar também as futuras gerações? Quer dizer, a pessoa mesmo não pode ir atrás de se projetar e ser alguém na vida? Vai ficar sempre dependente dos outros financeiramente? Você vai criar o quê para o futuro? Todo mundo só nas costas dos outros? Eu acho que assim, você não tem que dar emprego na prefeitura. Você tem que dar oportunidades, criar oportunidades para a pessoa crescer, ser empreendedor. Nos Estados Unidos o pessoal não tem CLT, não tem um monte de coisa. E por que todo mundo quer ir para lá? Entendeu? Lá, realmente, os Estados Unidos é um exemplo. Que as pessoas querem ir lá o quê? Para progredir, financeiramente. Eu, no meu caso, eu nunca quis ir para fora, por quê? Porque o meu peso maior sempre foi família. Então, eu prefiro mais aqui juntar na minha família do que ir para outro país para poder fazer fortunas. Meus valores são diferentes, mas cada um. Então, dia 15, tente mudar isso, tá certo? O PRTB tem outros candidatos, não precisa ser eu, tá? Não precisa ser a Piedade. Mas pense bem, veja que o Tiago Tortorello é um cara honesto, íntegro, humilde, uma série de coisas. Você acredita que tem políticos que quando pega na mão de pobre, preto e nordestino, depois ele lava, antes de existir essa pandemia com álcool, ele lava a mão com álcool? Eu não vou falar quem é, mas para você ver que tem políticos dessa forma. Ele só está interessado no voto. Então pense bem, dia 15... No meu caso, meu número é 28000. A Piedade?
28017. 017. E tem outros. Dê uma olhada na internet, veja se o Gadelha não é um picareta, entendeu? Se não tem um processo na justiça. Dê uma olhada no Facebook, na internet. Procure. Agora, você vai falar, Serasa, certo? O brasileiro, infelizmente, se você for pensar nisso, todo mundo já teve algum problema de dívida no Serasa. O critério não pode ser por aí. Mas veja realmente a personalidade da pessoa, veja o que era o passado dela, pesquise antes de tomar essa decisão. Tá certo? Obrigado, contamos com vocês para mudar São Caetano e para retornar as épocas de ouros que era São Caetano. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer ao Gadelha, a Piedade, a oportunidade dessa entrevista, tá? E deixar claro aqui que vocês, eleitores, devem pesquisar os candidatos. Pesquisem, tá? Não fique somente... eu conheço aquele candidato, ele é legal, tá? Aquele que é legal, que bate nas suas costas, é aquele que está batendo nas suas costas e tirando a sua carteira com a outra mão, tá? Então agradeço ao telespectador, a sua audiência e até o próximo Bastidores da Política. Eles não têm condições nenhuma, sabe? Fica complicado. A gente ficaria até o ano que vem aqui falando. Tem o muito papo foi assunto. muito bom, o papo foi muito bom. Tinha muita coisa para ser falado. Aqui, se for para falar mesmo de todos os assuntos que envolvem os problemas de uma cidade, ou problemas até político nacional, sei lá, o dia inteiro conversando. Né? Deixa uma palavra sua para os eleitores, Gadelha. Bom, na realidade, que eu gostaria que vocês refletissem e vissem a importância que é a política. A política não é só o engravatado de Brasília. A política está em tudo, está na faculdade, é relacionamento, é você chegar a um consenso e o melhor para a população, é coletivo, não é individual. É que as pessoas na hora falam muito mal do político, mas na hora do vamos ver, ela quer ver o bem próprio, não da coletividade. Então, eu acho que vocês deveriam refletir e ver se não está na hora de realmente de mudar. O Bolsonaro está dando um exemplo, ele é só uma fagulha, um processo que iniciou. Vamos tentar mudar isso? Vamos fazer com que São Caetano realmente seja respeitado e voltar ao que era antes, na época do Luiz Tortorello. Que a gente tem orgulho realmente de falar que era de São Caetano. Agora está passando direto no jornal, né? Os problemas que ocorrem na cidade. Então, antigamente que eu falava, trabalhei na Eletropaulo por 20 anos, falava que era de São Caetano, não, você está no céu. Mas agora, a polícia está chegando lá, né? A Polícia Federal está chegando lá, né? Morreu não sei o quê, as pinças, lá que tomógrafo, e por aí vai, né? Uma série de problemas que ocorrem, salários orbitantes no Saesa, desmanchar para construir de novo, porque São Caetano é manutenção, não é mais criação. Você pode até criar algum projeto novo, mas na realidade, aquele ditado do... Maluf sempre levou, né? O rouba mais faz, né? Tem esse mito. Na realidade, eu já falo o contrário. É faz para roubar. Você tem que fazer alguma coisa para fazer com você consiga ter espaço para poder desviar alguma coisa. Isso precisa parar. E o engraçado do político, que ele acha que ele é eterno. Ele vai somando fortunas e fortunas e fortunas para a segunda, terceira, quarta geração. Para quê? Para estragar também as futuras gerações? Quer dizer, a pessoa mesmo não pode ir atrás de se projetar e ser alguém na vida? Vai ficar sempre dependente dos outros, financeiramente? Você vai criar o quê para o futuro? Todo mundo só nas costas dos outros? Eu acho que assim, você não tem que dar emprego na prefeitura. Você tem que dar oportunidades, criar oportunidades para a pessoa crescer, ser empreendedor. Nos Estados Unidos o pessoal não tem CLT, não tem um monte de coisa. E por que todo mundo quer ir para lá? Entendeu? Lá, realmente, os Estados Unidos é um exemplo. Que as pessoas querem ir lá o quê? Para progredir, financeiramente. Eu, no meu caso, eu nunca quis ir para fora, por quê? Porque o meu peso maior sempre foi família. Então, eu prefiro mais aqui juntar na minha família do que ir para outro país para poder fazer fortunas. Meus valores são diferentes, mas cada um, cada um. Então, dia 15, tente mudar isso, tá certo? O PRTB tem outros candidatos, não precisa ser eu, tá? Não precisa ser a Piedade. Mas pense bem, veja que o Tiago Tortorello é um cara honesto, íntegro, humilde, uma série de coisas. Você acredita que tem políticos que, quando pega na mão de pobre, preto e nordestino, depois ele lava, antes de existir essa pandemia com álcool, ele lava a mão com álcool? Eu não vou falar quem é, mas para você ver que tem políticos dessa forma. Ele só está interessado no voto.
Então pense bem, dia 15, no meu caso, meu número é 28000, a Piedade 28017. 017. E tem outros. Dê uma olhada na internet, veja se o Gadelha não é um picareta, entendeu? Se não tem um processo na justiça. Dê uma olhada no Facebook, na internet, procure. Agora, você vai falar, Serasa, certo? O brasileiro, infelizmente, se você for pensar nisso, todo mundo já teve algum problema de dívida no Serasa. O critério não pode ser por aí. Mas veja realmente a personalidade da pessoa, veja o que era o passado dela, pesquise antes de tomar essa decisão. Tá certo? Obrigado, contamos com vocês para mudar São Caetano e para retornar as épocas de ouros que era São Caetano. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer ao Gadelha, a Piedade, a oportunidade dessa entrevista, tá? E deixar claro aqui que vocês, eleitores, devem pesquisar os candidatos. Pesquisem, tá? Não fique somente... eu conheço aquele candidato, ele é legal, tá? Aquele que é legal, que bate nas suas costas, é aquele que está batendo nas suas costas e tirando a sua carteira com a outra mão, tá? Então agradeço ao telespectador, a sua audiência e até o próximo Bastidores da Política.